Olá, pessoal! Saudade de vocês! Hoje eu vim aqui explicar a terceira semana do PET 3 sobre os estados físicos da matéria. Os estados físicos da matéria, nós utilizamos comumente a água como exemplo. Por quê? Porque a água, ela se encontra nos três estados físicos na natureza. Então, é um exemplo fácil para a gente conseguir exemplificar para vocês. Mas, lembrando da aula da semana passada, que matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que nos rodeia é matéria. Então, vamos à aula de hoje. Nós temos três estados físicos da matéria: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Esses três estados físicos da matéria, eles possuem características próprias. Cada estado possui uma característica sua. E isso inclui a atração entre as moléculas, a agitação entre as moléculas e a capacidade da sua forma e do seu volume alterar. Então, vamos lá. No estado sólido, nós temos a forma invariável e o volume também. Por quê? Porque as suas moléculas, elas estão juntas, aglomeradas, aquele jeitinho que a gente não pode ficar atualmente. Elas estão muito atraídas, com uma forte atração entre si. Então, pensem num cubo de gelo. O cubo de gelo, ele tem a forma fixa, o volume dele não varia. Ele vai ter, se você colocou ali 50 ml para fazer um cubinho de gelo, o cubo de gelo vai ter 50 ml de água. Então, a forma e o seu volume são invariáveis. Ah, mas professora, eu posso fazer uma forma de gelo de coração, uma forma de gelo de bala, em forma de bala, né? Em forma de coração. A forma tá variando? Tá, mas depois que ele se tornou gelo, vai ter aquela forma, e enquanto ele estiver no estado sólido, vai ter aquela mesma forma. É invariável, ok? Já o estado líquido, ele possui volume invariável. Se nós temos 350 ml de água, nós podemos colocar em qualquer tipo de recipiente que ele vai ter a forma do recipiente. Trouxe um exemplo para vocês, ó. Aqui eu tenho uma garrafinha em formato de Minion e eu vou colocar a água dentro dela em uma outra garrafa. Nesta outra garrafa, uma garrafa quadradinha, ela tem o formato, a água no estado líquido vai ter o formato do recipiente que eu colocar. Se eu colocar em outro, vai ganhar o formato, mas o volume não muda, o volume é invariável, ok? Por que isso acontece? Porque no estado líquido, as moléculas, elas estão mais distantes entre si. Elas não possuem uma força de atração tão grande entre si. Então, permite que elas tenham um certo distanciamento entre elas, o que permite elas se agruparem, se ajeitarem, se acomodarem em qualquer forma que elas forem colocadas, certo? Já o estado gasoso, ele não possui nem volume e nem forma fixas. Ou seja, ele é sem forma e sem volume. Por que isso? Suas moléculas estão agitadas. Suas moléculas, elas não possuem um ponto em que uma se junta à outra. Elas são agitadas, elas ficam correndo, sabe? Criança no pátio, correndo. Então, essas moléculas no estado gasoso, elas não possuem forma nem volume definidos. Então, sem forma e sem volume. Professora, mas e se eu encher um balão? Enchi um balão. Eu tô dando a forma para esse balão. Tô dando uma forma para esse gás que está aqui dentro, certo? Concordo com vocês. Mas quando você solta, você não consegue mais segurar essas mesmas moléculas para colocar aqui dentro de novo. Então,
este balão, ele teve a forma, o estado gasoso teve a forma do balão, mas é porque você fez uma pressão e encheu esse balão, colocou o gás lá dentro. Porém, ele não possui nem forma nem volume definidos, certo? Então, essas são as características dos três estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Agora, existem as mudanças de estado físico. Essas mudanças, elas recebem nomes específicos. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. Do estado sólido para o estado líquido, há um aumento de temperatura e a mudança se chama fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, nós temos um aumento de temperatura e a mudança de estado físico se chama vaporização. Do estado gasoso para o estado líquido, nós temos uma redução da temperatura e a mudança se chama condensação. Em alguns livros vai aparecer como liquefação também. Do estado líquido para o estado sólido, nós temos a mudança que se chama solidificação. Como eu disse para vocês, na natureza nós encontramos a água nos três estados físicos da matéria e nós podemos utilizar esses exemplos no ciclo da água, por exemplo. Por quê? Quando a água está nas geleiras, por exemplo, no estado sólido, e ela começa a derreter, se transformando no estado líquido, é um exemplo de fusão. Quando a água está nos rios, mares, oceanos e começa a evaporação, formação do vapor lá nas nuvens, nós temos um exemplo de vaporização. Vou fazer um parênteses porque a vaporização ela pode acontecer de três formas. A vaporização, quando ela acontece de forma lenta, se chama evaporação. Evaporação quando você lava sua roupa, coloca no varal no sol e dali a pouco ela está seca. A água evaporou. Ebulição é de forma rápida. Aquela que você coloca a panela no fogo, liga o fogo, dali a pouco o vapor começa a subir de forma rápida. E a calefação é de forma instantânea, quando você pega uma gotinha de água e joga lá na chama quente. Pss, calefação é de forma instantânea. Seguindo o exemplo do ciclo da água, nós temos aí quando a água estava no estado gasoso e ela vai se condensar para a formação das nuvens, nós temos um exemplo aí de condensação. E lá a água que precipitou de forma líquida em algum lugar com a temperatura muito baixa, ela pode cair sobre três formas: sobre a forma de água líquida, granizo ou neve. A neve e o granizo são exemplos de estado sólido. Quando ela está em uma região muito fria, que ela congela, nós temos um exemplo de solidificação. Nós temos aqui uma mudança do estado sólido direto para o estado gasoso, que se chama sublimação. O contrário também acontece, do gasoso para o sólido, e que se chama sublimação também ou ressublimação. Vocês podem encontrar essas duas nomenclaturas aí nos livros. Outro ponto importante que eu queria falar para vocês é que na aula da semana passada nós também vimos que existem propriedades específicas de cada matéria. Essas propriedades específicas, uma delas é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Voltando lá um pouquinho, fusão então é a mudança do estado sólido para o líquido. Exemplo da água, o ponto de fusão da água ao nível do mar, a 1 atm, é 0 graus Celsius. Então, a água se transforma do estado sólido para o estado líquido a 0 graus Celsius. Só que, como eu disse, é uma propriedade específica da matéria. Alguns outros tipos de matéria, cada tipo de matéria vai ter um ponto de fusão, então, relacionado a si. Um exemplo é o ferro. A temperatura de fusão para tirar o ferro do estado sólido e ir para ferro líquido é 1538 graus Celsius.
muito alta temperatura, né? A temperatura de ebulição é a troca, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E aí nós temos uma temperatura da água ao nível do mar a 1 atm de 100 graus Celsius, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Façam as atividades, eu aguardo vocês lá no aplicativo do Conexão Escola.